Olá pessoal, Denis Calçada na área, beleza? Chegando com mais um vídeo além de um clique, né? Como o nome já diz, a gente vai falar de fotografia, né? Vai abordar vários aspectos da fotografia, mas não da fotografia em si, tecnicamente falando, mas dos elementos que compõem toda uma composição, uma criação, enfim, subsídios que vão auxiliar você na hora de criar, fazer o seu trabalho autoral ou não, mas que na hora de clicar vai ajudar bastante, né, nesse registro seu, tá bom? Mas Denis, por que você não fala direto de fotografia? Essa não é a intenção aqui dos vídeos do canal Além de um Clique, né? É importante saber sim a técnica, mas eu acho que vai muito além apenas da técnica, né? Eu acho que o mais importante, além de aprender o básico na fotografia, que isso você aprende fuçando o manual da sua câmera, vendo outros vídeos por aí que tem o seu valor também, mas que não é o meu propósito. O meu propósito aqui é abordar os outros elementos, né, que vão fazer a sua fotografia crescer. Não adianta você ser tecnicamente perfeito e não saber fazer, não saber o que fazer com a câmera na mão, não saber expressar o que você quer dizer com a câmera na mão. E é através desses estudos, desses elementos, dessas referências, dessas pesquisas, que você vai aumentando a sua bagagem visual, né, o seu repertório, e que vão lhe dar sustentação na hora de criar. Então essa é a ideia do canal. E eu gosto sempre de fazer associações, né, com o dia a dia, com outras questões fora da fotografia, como exemplo. Quando você aprendeu a ler, né, desde criança, né, você não saiu escrevendo do nada, né? Primeiro você aprende o vocabulário, né, as vogais, as consoantes, aprende a juntar as sílabas, a formar palavras, vai formando frases, e depois que você começa a escrever. E eu vejo assim também na fotografia, não é diferente. Você não vai pegar a câmera e sair, já pensar que já vai sair criando maravilhas, né? Belas imagens, fazendo coisas diferentes. Enfim, são elementos que você vai somando ao longo do tempo, porque fotografia é prática, é perseverança, é o dia a dia. Você está fotógrafo. Então você, durante o dia, você mesmo sem a câmera na mão, que nem eu gosto de frisar, você está estudando, você está fotografando com o olho, observando as cores, as luzes, as composições, as texturas. Então eu vejo a fotografia assim. Então essa é a ideia do canal, de transmitir essas informações, esses conhecimentos, né? E que a gente vai compartilhando aqui. Como eu falo, compartilhando a gente aprende duas vezes. Então é bem legal essa troca aqui entre a gente, e por isso que comente, deixe o seu recado lá nos comentários, curte, se inscreve no canal, e a gente vai cada vez mais ampliando aqui as informações, os vídeos e os conteúdos para todos nós. Quanto mais longe chegar as informações, os vídeos, melhor para todo mundo, né? A gente vai criando uma alfabetização visual, né? As pessoas vão passando a entender melhor, não só o fotógrafo, mas quem gosta de imagem, gosta de artes visuais no geral. Não fotografa, mas gosta de comparar, de conferir, de ir nos museus, exposições, vai ter uma base melhor para entender, para ler as imagens, né? Porque as imagens são lidas, você escreve com a luz, então as imagens elas são interpretadas de formas diferentes. É isso que é o bacana, a diversificação da interpretação das imagens. E quanto mais informação, mais você entender um pouco mais do assunto, melhor você vai ler, seja fotógrafo ou não. A valorização da imagem acontece naturalmente, você vendo uma coisa que você entende, que você interpretou, que você gostou, que você refletiu. Então essa é a ideia do canal, de ampliar a leitura das imagens, o entendimento, né? A alfabetização visual, né? Que a gente costuma dizer. Beleza? E apenas recapitulando, no vídeo passado, eu comecei falando sobre as cores, né? Um elemento super importante em qualquer criação, em qualquer área das artes visuais, e na fotografia não é diferente. Então, eu falei também que é um assunto bem amplo, bem vasto, né? Tem bastante coisa para a gente falar sobre cor.
Então por isso no vídeo de hoje eu vou continuar no tema, vou continuar falando de cor, né, que é bem bacana, é um assunto que eu gosto, e por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês essa necessidade da gente ter pelo menos um conhecimento básico, um conhecimento prévio sobre esse elemento cor, tão importante. Então, recapitulando na aula passada rapidinho, quem não conferiu, está chegando agora no canal pela primeira vez, está conferindo esse vídeo, depois eu sugiro dar uma passadinha no vídeo anterior que eu fiz, para entender um pouquinho melhor o princípio, né, a base da cor que eu passei, que eu expliquei com um pouquinho mais de ênfase. Agora eu só vou dar uma passada, só para a gente recapitular, mas se você ainda não assistiu, dá uma passadinha lá para conferir o vídeo também, que eu iniciei falando de cor. Eu falei de 5 questões importantes e que a gente tem que ter ciência para falar de cor. Primeiro, cor é luz, é um fenômeno físico. Segundo item, cor faz parte do processo do inconsciente coletivo, da tal verdade absoluta. O terceiro item, a cor é um processo em evolução. Quarto, a cor depende do ambiente em que a gente vive. O ambiente que a gente vive influencia diretamente na cor. E último, quinto e último, e polêmico, tema sobre a cor que eu falei no vídeo passado, que é o seguinte: a cor que a gente enxerga é a cor que não existe. É isso mesmo, você não entendeu errado não. É isso mesmo que eu falei. A cor que a gente enxerga é a cor que não existe. Dá uma olhadinha no vídeo lá que você vai entender melhor. Que agora, já nesse segundo vídeo, é só uma passada mesmo para a gente dar sequência no assunto. Beleza, pessoal? Até aqui? Tudo certinho? Então, para continuar o assunto, eu vou abordar 3 pontos que não tem como desassociar da cor em si. Elas já estão impregnadas na cor e não tem como a gente não falar delas. Esses 3 elementos: matiz, saturação e luminância. Esses 3 elementos, essas 3 propriedades fazem parte da cor. E o que é o matiz? O matiz são as diferentes tonalidades da cor. Nós temos a cor plena, né, a cor no seu estado pleno, máximo, digamos, pegar um vermelho. E tem as suas variações, as suas tonalidades. Essas tonalidades a gente chama de matiz, ou matizes, né? Numa criação, os matizes do vermelho, quais são? Qual que a gente vai escolher? Então, essa é a definição de matiz. E ele é medido em graus, né? Como eu falei no vídeo passado, as ondas eletromagnéticas que formam a cor, elas são medidas em nanômetros. E agora a gente falando do matiz, ele é medido em graus. E visualmente falando, para entender melhor, ele é representado em uma forma de círculo. Então, se você pesquisar matiz, você vai ver a representação dele em círculo. E ele passando pelas variadas cores. Por exemplo, ele inicia no amarelo, no vermelho, o vermelho puro, digamos, o pleno. E ele vai por todas as suas tonalidades, todas as suas variações de vermelho, aí vai variando, né? Lembra que eu falei? Ele é medido em graus. Aí vai aumentando conforme vai diminuindo, conforme ou melhor, ele vai aumentando, ele começa do 0 e vai aumentando o seu grau e vai mudando as tonalidades até chegar à próxima cor, o amarelo. Então o vermelho variou por todas as suas tonalidades, chegou no amarelo, o amarelo por todas as suas tonalidades, o verde e assim por diante. Ele vai formando o círculo. E todas essas variações é legal da gente perceber. É aquela história do vídeo passado, cor é um processo em evolução. Então você vai vendo, você vai castigando o olhar toda vez que você estudar, que você vê cor. Você pega esse círculo e fica olhando, fica estudando ele. Você vai ficando com o olhar treinado para a variação das cores. E isso é muito importante. É legal você saber distinguir essa variação. E que são coisas mínimas. Imagine a variedade de graus que pode ter dentro de uma única cor. Então que são coisas mínimas e que o olhar treinado, ele percebe. Por mínimo que seja a diferença de um tom para o outro dentro da mesma cor, com o olhar treinado você vai fazendo essa diferença, você vai entendendo melhor. Beleza, pessoal? Então essa é a questão do matiz.
A segunda propriedade dentro da cor que a gente vai falar, que é a saturação. Todo mundo já deve ter ouvido falar, é uma coisa mais popular, digamos, né? Mais simples. E o que tem a ver a saturação com a cor? A saturação, ela está relacionada com a vivacidade da cor, a cor na sua potência máxima, digamos assim, e a palidez da cor, ela vai ficando mais pálida, usando esse termo para entender melhor. Então a saturação, ela está ligada ou à vivacidade ou à palidez da cor, conforme o que você quer dizer com aquela cor, o que você acha que combina melhor com aquele momento, com aquela sua criação, com aquele seu design, com aquela sua fotografia. Você quer ela mais saturada? Você quer ela mais pálida? E como que você faz isso, Denis? Diferente do matiz, que é medido em graus, a saturação ela é medida em porcentagem. Então ela começa com 100%, 100% ela está na sua vivacidade máxima, e conforme você vai diminuindo essa porcentagem, ela vai ficando mais pálida, vai ficando mais opaca, mais, como que eu posso dizer? Mais pálida mesmo, né? Ela vai perdendo a sua vivacidade, então ela vai diminuindo a sua intensidade. Então ela começa no 100% e vai diminuindo. E quando você chega no zero, de 100 a 0, quando você diminui ela ao máximo, ela se torna cinza. Então é legal você fazer esse exercício, você vai lá no programa de edição que você usa, trabalha com a matiz, com a saturação, vai mexendo nas suas variáveis que você vai percebendo essa diferença. É muito bacana você ver na prática ali como que funciona isso que eu estou falando. E é um exercício bem bacana. Então do 100 para o 0 na saturação, ela se torna cinza. É o chamado cinza puro. Né? Então você vai ver que a imagem vai ficar cinza, a cor vai ficar cinza, da sua vivacidade máxima para o 0 ela fica cinza, e é o chamado cor puro. E para quem fotografa, é legal ter essa ciência do cinza puro, porque a gente tem duas maneiras de equilibrar a cor, a temperatura do ambiente que você está fotografando. Tem duas maneiras. Uma é o color check, que a gente chama, né? É um cartão com variadas cores, né? Aliás, tem um exemplo aqui. Tem um livro que eu vou mostrar para vocês no final. É a psicodinâmica das cores, né? Na comunicação. E o color check, por coincidência que eu estava falando aqui, ele é parecido com esse cartão aqui. Faz de conta que é um recorte o color check, assim, ó. É mais ou menos assim o color check, para você entender melhor. É um cartão, você fotografa esse cartão no ambiente que você está trabalhando, que você está fotografando. Para quê, Denis? Na hora que você for trabalhar no computador, na sua edição, no seu programa de edição, você vai abrir essa foto que você fez do cartão no momento e você vai equalizar para ele ficar igual com o ambiente, porque você passa para o computador é uma coisa. Agora, quando você equilibra a cor com o ambiente, para ficar bem real, bem o que você fotografou no momento. Então, as duas maneiras, ou com o color check, ou com um cartão de cinza puro, que eu acabei de falar em relação à saturação, quando você diminui 0%. Então, quando você vai fotografar, se você quiser equilibrar fielmente ao ambiente que você fotografou, na hora de editar, você usa a foto que você fez no momento, na hora, lá na cena, não na hora que você já está em casa. Tem que ser uma foto do ambiente real que você estava trabalhando, fotografando. Ou com cartão de cinza puro, ou com o color check, que é um exemplo aqui, que é parecido com a capa deste livro. Combinado? Certinho, pessoal, até aqui? Qualquer dúvida, lembrando, qualquer esclarecimento, qualquer pergunta que você queira fazer, deixa aí no comentário a seguir, que a gente vai trocando essa figurinha, que nem eu costumo dizer. Tá bom? E vamos para a terceira e última propriedade em relação à cor, que é a luminância, a luminosidade. O nome já diz, né? A luz dentro da cor. A medida de um brilho dentro da cor. E como a saturação, ela é medida em porcentagem. Então, recapitulando,
A matiz é medida em graus, a saturação é medida em porcentagem e a luminância, a luminosidade da cor, também é medida em porcentagem. Então, vamos lá. 100% é o brilho máximo dentro de uma cor e 0% é sem brilho nenhum. Ou seja, outro exercício para você fazer no seu programa de edição e mais uma comprovação de que cor é luz. Por quê? Porque 100% é a cor com seu brilho máximo, com a sua luminosidade máxima. Se você, no programa de edição, você fizer essa experiência de passar a luminância de 100 para 0, vai ficar preta a imagem. A sua imagem não vai ficar clara, não vai ficar meio cinza, não vai ficar meio pálida, ela vai ficar preta. Ou seja, você zerou a luminância, acabou a luz, acabou a cor, acabou a imagem. Então é mais uma comprovação de que cor é luz. Beleza, pessoal? Até aqui? Então, relembrando as 3 propriedades da cor: saturação, matiz, saturação e luminância. E a gente continua. Cor é um processo em evolução, literalmente, e muito vasto. E essa questão do estudo das cores é bem legal a gente pesquisar, porque a gente vai descobrindo cada vez mais coisas. A gente não para de aprender, né? E quanto mais você pesquisa, mais estuda, você mais percebe o quanto você precisa evoluir mais, precisa aprender mais, saber mais, porque não é um campo vasto, não para. É bem longo. E essa questão do estudo das cores começou muito antes do que a gente imagina. Eu estou falando isso lá do século XV, século XVI. Caramba, Denis, tudo isso. Tudo isso e um pouco mais. Eu vou citar aqui um pintor, um artista, que já nessa época ele se preocupava com essa questão da cor. E nada mais do que Leonardo da Vinci. Se você não conhece, você já deve ter ouvido falar pelo menos. Ou se você não conhece Leonardo da Vinci, muito provavelmente você às vezes conhece mais a obra, uma das principais obras dele, do que o nome dele. Você já deve ter visto, já deve ter ouvido falar do quadro da Mona Lisa. Foi ele que fez. O quadro da Última Ceia foi Leonardo da Vinci que fez. E ele era um artista completo, não só pintor. Ele era matemático, botânico, ele estudava a anatomia já do corpo, né, nas proporções para desenhar. Um artista completo, fenomenal. E eu tenho ele como um dos grandes nomes da Renascença italiana. Pesquisa aí, se você não conhece, vale pesquisar o Leonardo da Vinci como referência. E é o que eu falo, né? O Além de um Clique também é sobre isso, porque eu gosto de pesquisar muitos artistas, não só da fotografia, não só fotógrafos. Eu gosto de estudar principalmente na área da pintura, né? Os artistas, né? Os pintores, eles têm muito a ensinar com relação à luz, sombra, os traçados, né? A decomposição das formas, né? Tem artistas que faz a forma se diluir, né? E essa diluição da forma, na fotografia eu gosto de usar muito como o foco suave. Em vez de cravar o foco, deixar o foco suave ou até levemente desfocado. Tem muito a ver com essa decomposição da forma rígida. Então eu aprendo muito vendo essas outras áreas, design, pintura, com a música, o ritmo que a música tem, enfim, aí vai de cada um. Eu não vou cravar, faça isso ou faça aquilo. Você tem que beber, né, dessas outras fontes e ver o que melhor lhe agrada, né? Eu falo da pintura porque é uma questão que me agrada muito e que eu tenho como referência nas minhas criações, nos meus estudos sobre fotografia. Mas voltando, por que eu comecei a falar de Leonardo da Vinci? Porque ele já se preocupava com as cores naquela época, né? E essa questão de cor é luz, ele já entendeu nessa época. Ele já decifrou esse código de que cor é luz naquela época. Então, por que essas obras dele tem tanto reconhecimento até hoje?
porque ele fazia suas criações embasado, com estudo, com pesquisa. Então ele criava as coisas de forma intencional e não ao acaso. Ah, eu vou colocar tal cor, eu vou fazer tal forma, eu vou pegar tal expressão. Não, era tudo estudado, tudo pesquisado. Tem um livro, deixa eu ver o nome do livro. É Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz. E esse livro, ele é repleto de anotações, desenhos, pesquisas do dessa época do Leonardo da Vinci e que explica muito bem. Esse livro a gente tem um entendimento melhor sobre essas questões, né? Que naquela época ele já estudava a luz, a cor como luz. Então nesse livro você vai ver os estudos deles, as pesquisas, os tipos de papel que ele utilizava, a mistura das cores, como desenhar, né, como pintar a sombra de um objeto. Enfim, é um estudo completo. Vale muito a pena. E para a gente ter uma ideia que já naquela época a preocupação dele com todos esses elementos, todas essas questões que enriqueceriam e enriquecem a sua obra até hoje. Então, só para frisar, que é legal a gente, quando pesquisar um assunto, a gente está falando de cor. A gente ir lá na raiz de onde começou, como começou, por que começou, há quanto tempo já existe, né? Eu estou falando da cor, mas em tudo. Eu particularmente eu gosto de ir na raiz, ir na fonte, saber como começou, por que começou. E eu acho que isso te dá uma base melhor para dar sequência nos estudos. Não só da cor, mas na fotografia e nas outras questões relacionadas à arte, as questões visuais. Esse estudo ele foi se aprofundando. Depois de Leonardo da Vinci, tem um outro nome bacana da gente citar, e que ele já aborda uma questão mais técnica da cor, mas que é importante a gente falar. Estou falando do inglês Isaac Newton. Mas o que tem a ver Isaac Newton com a cor, Denis? Então é isso que eu estou falando. Quanto mais a gente vai pesquisando, a gente mais vai vendo o quanto a gente tem que aprender e que a gente vai descobrindo coisas novas e vai agregando valor ao nosso conhecimento, né? E por que Isaac Newton? Ele estudou o fenômeno da difração. Ele descobriu, né, o fenômeno da difração da cor. E como que se dá esse fenômeno, Denis? É a formação de cor, ou melhor, ele descobriu o seguinte: quando a luz ela encontra um objeto, essa luz, esse espectro, essa luz, esse raio de luz, ele se dissipa, ele se alarga, ou seja, ele contorna esse objeto, ele se alarga. A luz vem de uma maneira e quando ela encontra um objeto, ela se alarga. Ou ela se alarga ou ela atravessa, se o objeto tem algum orifício, é translúcido, ou ela se alarga ou ela transpassa esse objeto, seja pelo orifício, se é um objeto translúcido, ele transpassa. E quando acontece essa ação da luz de encontro com o objeto, essa luz ela se decompõe. Como assim ela se decompõe? Ela se divide, essa luz se divide em várias cores. Em várias cores não, ou melhor, em 7 cores. Por coincidência, você acredita em coincidência? Não, acho que nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê. E essas 7 luzes, essa luz que se decompõe em 7 formas, em 7 cores, ele chamou de espectro. E essas 7 cores que a luz bate, ela envolve o objeto ou ela ultrapassa, e ela se dissipa, ela se decompõe em 7 cores, que são as 7 cores do arco-íris. Isso mesmo. Então não é nada por acaso, né? Então, naquela época que estamos falando já do século XVII, né? O Isaac Newton já teve essa descoberta mais técnica, digamos, da cor. Que a luz se dissipa, se decompõe em 7 cores e justamente as 7 cores do arco-íris.
Como ele teve essa comprovação? Ele estudou, ele pesquisou, ele chegou a esse ponto, aí ele falou, aquela história, né? O nosso cérebro, ele só vê, só assimila quando ele vê. É normal a frase, né? Só creio vendo. Então o nosso cérebro, para entender, para aceitar, ele tem que ver. Ele é muito visual, o nosso cérebro, depende muito das imagens. Então, o que ele fez para comprovar isso? Ele pegou um prisma, um prisma de vidro, coloca em contato com a luz e ele pôde ver nitidamente essa decomposição do raio de luz nas 7 cores que formam o arco-íris. Então essa é mais uma informação bacana da gente saber em relação à luz, à cor. Luz e cor, cor e luz. Essa relação que não tem como desassociar uma da outra, né? Uma é criação da outra, uma depende da outra. Então falei do Leonardo da Vinci, que naquela época já, século XV, meados do século XV, século XVI. Agora Isaac Newton, século XVII. Então, o estudo da cor é um negócio em evolução. É o que eu falei, é um processo em evolução, não para. Então, a gente vai vai pesquisando e vai fazendo essas descobertas e que é legal estar compartilhando, para a gente ter um entendimento mais amplo da cor, e não a cor simples e puramente. Falar, eu gosto dessa cor, eu acho bonita, eu acho feio. Não, que nem fotografia. Por isso que é legal da gente ter um embasamento. Não falar, gostei, não gostei. Mas por que você gostou? Por que você não gostou? Então, por que eu uso essa cor? Por que eu não uso essa cor? Quanto mais embasamento, mais informação a gente tem, mais a gente decide melhor as nossas escolhas na hora de criar. E um terceiro artista não, um terceiro nome que é legal da gente citar em relação à cor, e esse é um pouco mais século XV e XVI, Leonardo da Vinci, século XVII, Isaac Newton, né, uma forma mais técnica em relação à cor, né, a sua difração, a difração da cor que se decompõe em 7 cores, né, nas 7 cores do arco-íris. E em terceiro nome a ser citado aqui é o alemão, o escritor alemão Goethe. Eu não sei se é essa a pronúncia certa, abrasileirando é Goethe, mas eu acho que é Goethe, o nome dele que se pronuncia. Um alemão e que já pesquisou, estudou a cor de uma outra maneira. A maneira mais subjetiva da cor, né? Ele estudou a cor, né? Ele foi descobrindo a relação da cor com a psicologia, né? Uma forma mais subjetiva, como a cor interfere, como a cor reage nas pessoas, ou melhor, como as pessoas reagem às cores. Por que uma cor ela tem diferentes influências nas pessoas? Por que uma determinada cor age assim em uma pessoa e age de outra forma em outra pessoa, se é a mesma cor? Então é mais essa parte subjetiva que o Goethe começou a pesquisar e a estudar. E tem um sentido, tem um motivo para isso. E agora é nessa questão que a gente vai entrar. O Goethe é mais só para abordar essa variação de tempos, né, do estudo contínuo sobre as cores. E sobre isso, né, por que uma cor influencia de formas diferentes? A mesma cor influencia de formas diferentes a mesma pessoa ou pessoas diferentes? Por quê? Então é isso que a gente vai abordar agora, e isso está relacionado a 5 associações. Não tem como fugir dessas 5 associações que a gente vai falar agora e entender o motivo dessa variação de influência das cores nas pessoas. Então, 5 associações. E quais são elas? Material, associação material, associação afetiva, associação psicológica, associação fisiológica e associação sinestésica. Então, a gente vai abordar essas 5 associações e que vai dar um entendimento melhor dessa variação da influência de cada cor para cada pessoa.
Beleza, pessoal? Então, o que que é associação material? O nome já diz, material. A cor é representada pelo objeto, pelo material em si. Ou seja, como que a gente faz essa associação material da cor? Quando eu falo para você morango, que cor vem à sua cabeça? Vermelho? Quando eu falo para você céu, qual cor vem na sua cabeça? Azul? Assim como uva, vem o roxo ou vem o verde? Enfim, essa é a associação material. Isso não tem como variar de pessoa para pessoa. Você está vendo uma cor azul, um elemento de cor azul, ele é azul. Então eu vou ver assim, você vai ver assim, fulano vai ver assim. Então essa é a associação material. A segunda, associação afetiva. Como que se dá a associação afetiva? Diferente da material, que todo mundo vê a mesma coisa, azul é azul, vermelho é vermelho, o morango é vermelho, todo mundo vê dessa maneira. Diferente da associação material, a associação afetiva, ela é particular de cada pessoa. Não tem como ser igual. Por quê, Denis? Porque a afetiva é em relação a uma experiência que você teve. Seja ela uma experiência boa, positiva, ou uma experiência negativa, uma experiência ruim que você teve. Seja ela na infância, na maioria dos casos, muito provavelmente, essa associação afetiva da cor que você tem, ela está relacionada à sua infância, mas ela pode ter acontecido ao longo depois da sua vida. Mas na grande maioria dos casos, ela acontece quando você é criança. E eu vou dar o meu exemplo. Aliás, é até legal, aproveite, depois que eu comentar aqui, depois que eu explicar essa questão afetiva, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário lá embaixo do vídeo, se você tem o entendimento dessa sua associação afetiva da cor. É legal, vamos trocar essa figurinha, vamos saber aí, quero saber qual a sua cor preferida. Então, eu vou falar no meu caso agora. Eu tenho preferência, eu gosto muito da cor azul. É a minha predileta, eu gosto bastante da cor azul. E eu fui pesquisar, né? Fui no meus arquivos, fui no meu repertório, no meu repertório interior, nas minhas ideias, nas minhas lembranças. Por que que eu gosto da cor azul? Né? Tem que ter algum motivo, tem que ter alguma explicação. Por que que eu gosto da cor azul? Recapitulando, até então eu não sabia, assim, alguns anos atrás, depois que eu comecei a pesquisar cor, estudar cor, que me veio isso na ideia. Eu falei, por que que eu gosto da cor azul? Não é do nada, alguma coisa aconteceu. A minha primeira bicicleta era azul. Eu vendo as fotos aqui, aí que eu fiz essa associação. E a bicicleta, para uma criança, coisa, né, inesquecível, maravilhosa, que você tem. E fica marcado, fica guardado. Então, o azul da minha bicicleta influenciou afetivamente no meu gosto pela escolha da cor azul. A gente ia muito pro clube, né, quando era criança, e o fundo da piscina tinha aquele azul clarinho, aquele azulejo da cor azul. E eu ia pro clube e não saía da piscina, vivia na piscina. Então, aí eu entendi o sentido do porquê do meu gosto pelo azul. Tanto pela piscina do clube, que a gente frequentava com muita constância, a gente ficava muito tempo dentro do clube e na piscina, particularmente na piscina, e a minha bicicleta da cor azul, minha primeira bicicleta era azul. E Denis, qual a cor que você não gosta? Eu não tenho assim uma cor que eu não goste, assim, não tenho mesmo. E se você não gosta de uma determinada cor, faça essa revisita no seu interior, nas suas lembranças, que vai ter algum motivo, de alguma situação, algum acidente, alguma coisa que lhe desagradou, que tinha uma determinada cor e que você trouxe com você e que você hoje não gosta de determinada cor. Eu não tenho esse motivo, eu tenho só da cor que eu gosto, que é o azul, por esses motivos que eu falei. Então já falei da associação material, da associação afetiva e agora tem a associação psicológica.
como que se dá a associação da cor psicológica com as pessoas? Ela está relacionada com as vivências sociais que a gente vem tendo desde o do nosso nascimento até os dias de hoje, ao longo da nossa vida. São questões sociais que a gente vai vendo, que a gente vai aprendendo, que a gente vai escutando e que vai ficando gravado no nosso cérebro, seja verdade ou não. Mas a gente tende a ter como verdade, justamente por ter essa convivência com ela, essa vivência social com ela ao longo do tempo. Porque não é normal termos como, nossa, levou um susto, olha, tá branco de susto, levou um susto que ficou até branco. Ou tá verde de raiva, tá roxo de raiva, tá verde de fome. Nossa, tô com tanta fome que eu tô verde de fome. Um exemplo, né? Mas para a gente exemplificar essas questões da cor da associação psicológica e que vai ficando gravado com a gente, que a gente vai trazendo ao longo da vida. E que não necessariamente seja essa a intenção da cor, mas a gente ouviu, a gente conviveu com elas nesse sentido e que a gente carrega com a gente. Outro exemplo bacana da gente falar. Não, vou falar da cor branca, mas eu vou falar agora na sequência, na outra associação da cor, que é a associação fisiológica. E essa é a história que eu falei. Queira ou não, o seu corpo vai reagir à função da cor, o que a cor quer dizer, porque é uma questão fisiológica, você não tem como controlar. A cor vai entrar, você vai visualizar a cor através do raio de luz, que nem a gente já falou antes, e o seu corpo, né, vai receber os sinais, as suas células vão receber os sinais dessa onda eletromagnética, conforme determinada cor. Então essas cores, elas têm influência fisiológica na gente. Então não tem como a gente fugir disso, concordar ou não concordar. Beleza? Você pode não acreditar, não acredito. Beleza, não acredita, mas acontece. Queira você ou não. Então, por que um exemplo? O branco, eu citei o branco, vamos explicar o branco. Relacionado à psicologia do item anterior, a gente associa o branco com paz, né? Tanto é que ano novo, eu quero passar o ano novo de branco. Né? Quero paz no ano seguinte, quero calma, quero tranquilidade, eu quero paz. Isso, esse entendimento da cor do branco como paz é uma questão da associação psicológica, mas fisiologicamente falando, o branco ele é totalmente o oposto disso. O branco ele causa irritação, ele causa agitação. É tudo ao contrário do que você deseja com paz. Por quê? Porque o branco ele é a soma de todas as cores. Ele é a soma das cores primárias e secundárias. Ele é a soma de todas as cores, por isso que ele é a cor de luz. É a cor da luz, representa a luz, o branco. Porque ele é a soma de todas as cores. Então imagina, psicologicamente você entende o branco como paz. Beleza, vou usar branco porque é paz. Mas fisiologicamente, o seu corpo vai receber esses sinais de todas as cores simultaneamente. Então, imagine a doideira que é as suas células recebendo todas essas informações. Recebendo amarelo, o azul, o verde, o vermelho, o roxo, o amarelo, tudo de uma vez só. Então, é por isso que, queira ou não, o seu corpo vai reagir. Psicologicamente, o branco para você é paz, mas fisiologicamente ele é um transtorno, ele é uma agitação só, ele vai deixar na pilha. Então essa é a questão, e isso faz a gente entender o que o Goethe já procurava estudar, pesquisar com a psicologia das cores. Por que uma cor ela tem o poder de alegrar e de deixar triste ao mesmo tempo? Porque ele age nas pessoas de forma diferente, conforme as associações que a gente está falando aqui. A quarta associação agora que a gente está fisiológica. Então, por isso que uma cor ele pode ter várias sensações, várias influências sobre de diferentes maneiras nas pessoas. Deu para entender, pessoal? E o último agora que a gente vai abordar é a questão da associação sinestésica,
que é a associação sinestésica, Denis? Sensações, os sentidos que nos cercam, seja o tato, o olfato, o paladar. Mas como assim? Sim, a cor tem cheiro, a cor tem forma, a cor tem movimento, a cor tem temperatura. Então, é a questão sinestésica das cores. Por que que o azul passa a sensação mais de frio, de algo mais ameno, e o vermelho, o laranja, o amarelo, ele tem uma temperatura mais quente, já te passa uma sensação de mais calor? É a cor, é a temperatura da cor. Cor tem forma, sim, cor tem forma. E isso, que nem eu falei dos outros três pesquisadores, pintores, que falavam da cor, seja na sua essência da luz, seja na sua essência da difração, seja na sua essência subjetiva, psicológica. Um pintor que eu vou citar agora também, o Kandinsky, o russo Kandinsky, famoso por suas formas. E ele já decifrava essa questão da cor e forma, né? Se você pegar as obras dele, ele que foi um professor também de grande importância na escola Bauhaus, na Alemanha, né? Escola de arte fundamental para a gente pesquisar, tá sempre bebendo dessa fonte que tem muita coisa bacana também. E nessa época, Kandinsky já associava a cor com determinadas formas. Se você pegar as obras dele, apesar de estática, né, são pinturas, apesar de estática, o movimento e as formas incríveis que ele impregnou, que ele colocou nas suas obras. Aliás, Kandinsky tinha muito disso também, dessa questão espiritual, né, dessa questão zen. Ele associava muito também essa questão com as suas criações, né, algo além do invisível. E eu gosto bastante também dessa abordagem nas obras. Eu procuro trazer um pouquinho para a minha fotografia também. Então, nessa pesquisa do Kandinsky, ele já tinha determinado que o azul é uma forma de círculo, o amarelo é uma forma de triângulo e o vermelho é um retângulo. E aí ele explica mais detalhadamente essas questões, como que ele chegou, né, nessas formas. Então, a cor tem forma também. Associações, então são essas associações das cores que é legal a gente saber e ter ciência, né? Você já tem um breve entendimento de por que uma cor para determinada pessoa é boa e para outra determinada pessoa já não é tão boa essa cor. Por que uma cor deixa uma pessoa alegre e a mesma cor deixa uma pessoa triste? Por que uma cor deixa o ambiente mais quente? Por que uma cor deixa o ambiente mais ameno? Uma cor deixa um ambiente mais aconchegante, menor, ou uma cor parece que o mesmo ambiente ele fica mais amplo, né? Fica maior. Então, são essas associações, essas variações da cor que a gente tendo ciência, a gente vai tendo um entendimento bacana e que a gente vai usar na nossa criação de forma consciente. Eu estou usando essa cor por causa disso. Eu estou usando determinada cor porque eu quero causar tal sensação. E é legal essa explicação básica. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, essa explanação dando continuidade, né, no estudo da cor, das cores, e que fica aí já à disposição de vocês, os comentários, dúvidas para comentar. Comenta lá, aproveita, comenta. A gente falou da associação afetiva, né, que eu falei no meu caso da cor azul, que é a cor que eu mais gosto, porque é a cor da minha primeira bicicleta, da piscina na infância. Comente lá qual é a sua cor preferida e por que você chegou a essa descoberta. Ou a cor que você não gosta e por que você descobriu que você não gosta dessa cor. Comente lá, dá um like, se inscreve no canal, faça esse favor, eu lhe peço. Que o canal crescendo, o canal com mais pessoas, ele vai atingir o maior número de pessoas. A gente vai compartilhando cada vez mais para mais pessoas essas informações e a gente vai falando de fotografia e dos seus elementos que compõem a fotografia por trás, né? Além de um clique, a sua criação, a sua base. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima e a gente vai se falando. Grande abraço, fica com Deus. Obrigado.